março, tá perto, né? Estamos nos despedindo do verão, mas os riscos de dengue continuam, mesmo com as temperaturas mais amenas. Você precisa eliminar sempre, né, os focos do mosquito. O estado já tem mais de 2.000 casos confirmados este ano. Johnny Silva é quem traz esse alerta pra gente ao vivo. Oi, Johnny. E Vanessa, sempre bom trazer esse alerta, porque há muito tempo a gente fala sobre como combater os focos do mosquito da dengue, mas muitas pessoas ainda não têm esse cuidado. Uma doença grave que pode levar à morte. A gente convidou aqui o Orley Cardoso, que é o subsecretário de Vigilância em Saúde, para explicar para a gente. Neste ano os números estão menores do que no ano passado, Orley, mas a preocupação é a mesma, né? Porque o indivíduo doente pode ter complicação, pode até morrer. Exatamente, esse ano são menos se nós compararmos com o ano passado, mas já são mais de 2.600 pessoas que de certa forma tiveram que ficar em casa, pegar atestado, deixar de ir à escola, ao trabalho. E sob essa situação nós temos 5 óbitos sendo investigados, ou seja, são 5 pessoas que podem ter uma confirmação de uma doença que pode ter começado lá atrás num vasinho de planta. Então a gente segue olhando, e essa questão também do calendário, o mosquito ele não respeita muito o calendário, nem estação de ano. Acho que qualquer período, qualquer óbito que nós tivermos, isso é muito grave, é muito importante. Então é preciso os cuidados em qualquer estação do ano. A gente falou da mudança da estação, que já está chegando, dia 20 a gente já vai para o outono, mas também é um tempo propício para proliferação do mosquito. Isso é importante por quê? Porque é o que faz com que acelere o ciclo do vetor. O mosquito que desenvolvia em até 12 dias, ele está desenvolvendo com 7 dias. Então é um período muito curto. Se você der bobeira no final de semana, por exemplo, no outro você já pode ter o mosquito circulando. E existe também, Johnny, uma falsa sensação de que eu faço a limpeza na minha casa, normalmente está tudo muito bonito, mas eu não consigo ter um olhar para onde nós temos ali os chamados os focos do vetor. Então, qualquer estação, qualquer período do ano, mesmo que a gente tenha uma tendência que no verão é o maior número de casos, e no inverno isso reduz, no outono também, mas ele continua circulando. Então, é importante que a atenção seja redobrada em qualquer fase, qualquer estação do ano. Muita gente limpa a casa, deve estar te assistindo falando, olha, não deixa o lixo no quintal, aqueles copinhos que acumulam água, dentro de casa está tudo limpinho, mas você falou sobre focos que a gente às vezes não enxerga dentro de casa. Dá alguns exemplos pra gente, Orley. Então, são os chamados focos invisíveis. As pessoas até, algumas geladeiras ainda são modelos que as pessoas usam, que fica uma água retida atrás. Aquilo eu limpo muito bem a plantinha, o vaso de planta, mas no fundo fica uma resma de água, um pouquinho de água, às vezes uma tampinha de garrafa, uma casquinha de ovo. Para quem mora em apartamento, para quem pode ter um ralo, um banheiro que usa muito pouco, então se a senhora tem um banheiro que usa pouco, precisa olhar, joga uma colherzinha de água sanitária ou um cloro para poder eliminar o criadouro. E importantíssimo, né, que esse olhar seja feito de uma forma geral, por exemplo, caixas d'água, calhas, se tem, pessoas que têm quintal, olhar se tem pneus. Então isso é muito importante, porque são olhar que muitas vezes eu tiro e removo de um local para o outro. E por que às vezes a falsa sensação? Quem num apartamento pode olhar que está tudo limpinho, mas às vezes você tem uma plantinha aquática que você usa e você só apenas troca a água. É preciso, além de trocar essa água, passar uma bucha, passar uma escova ao redor. A mesma coisa fazer isso com a água do animal, do cachorro. Então, isso são cuidados que às vezes a gente faz na rotina, mas não faz da forma adequada. A gente também tem outras ações aí que ajudam a barrar a doença. Quem é que pode se vacinar hoje, por exemplo? Então, hoje nós temos a vacina liberada para um público de 10 aos 14 anos, né, que são a vacina da Takeda, que está liberada aí já há algum tempo. Então nós temos esse público que está funcionando, e temos a vacina do Butantan, que está restrita nesse primeiro momento para os profissionais, os trabalhadores da atenção básica. Então a gente espera que no outro lote, numa outra remessa, a gente já comece a expandir isso para a população em geral, pelo menos até os 59 anos. É uma das formas importantíssimas de prevenção, porque a vacina que chegou agora do Butantan é dose única, né? Apenas uma dose, você fica 5 anos no mínimo imunizado, então isso é muito importante. E a vacina da Takeda, que está aí para o público de 10 a 14, como eu mencionei,
ela também tem a proteção para os 4 sorotipos e é muito importante que a gente faça o uso dessa tecnologia. O Orley estava me falando mais cedo sobre essa vacina que está disponível para os adolescentes de 10 a 14 anos. Essa vacina é aplicada em 2 doses e só depois da aplicação da segunda é que o indivíduo fica protegido, mas muita gente não está voltando para tomar a vacina. Nós temos a cobertura muito baixa, né? Então são 2 doses, então esse intervalo aí de 28, 30 dias, mas na segunda dose nós temos um percentual aí que chega a 5% de cobertura, então é uma cobertura muito baixa. Quem está tomando a primeira dose não está retornando para tomar a segunda. E aí, como você disse, a gente não completa o esquema, não cria proteção, anticorpos e você acaba perdendo aquela primeira dose. Então é preciso voltar para fazer a segunda dose, quem já tomou a primeira dose dessa vacina. Muito obrigado pelas informações, Orley Cardoso, que é o subsecretário de Vigilância em Saúde, falando mais uma vez sobre essa doença que é muito importante, ainda faz muitas vítimas em todo o Brasil e não é diferente aqui no Espírito Santo. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Johnny, também Orley, pelas informações ao vivo, um alerta importantíssimo, a gente tem que se cuidar sempre.